ao momento mais importante do culto, o segundo anjo derramou uma taça no mar. Abra a sua Bíblia, por favor, para lermos este versículo, que será o versículo básico do estudo. Apocalipse 16:3 diz assim a palavra: derramou o segundo, está falando do anjo, a sua taça no mar, e o mar, se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Que esta palavra lhe seja revelada e que a revelação lhe traga conforto e segurança para que você viva como cristão nestes tempos do fim, sem medo do futuro, sem medo da vida eterna, sem medo do que se passará nesta terra. Tudo foi revelado. Vamos ouvir o que Deus falou ao homem de Patmos, João, na ilha de Patmos. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu me sinto privilegiado, honrado pelo Deus vivo, por esta missão de ser um portador de boas novas. Graças a Deus que o meu chamado não é um chamado ao caos. O meu chamado é de revelar boas novas de grande alegria, para gerar conforto e segurança ao povo de Deus, para revelar os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos e que aprouve ao Senhor trazer luz e evidência à sua igreja. Então uso os meus lábios, minhas cordas vocais, a minha vida, para que todos entendam sobre a dimensão, a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eis-me aqui, Senhor, usa-me virtuosamente para a tua glória. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente, aqueles que têm um chamado santo e que foram em amor predestinados para uma tão grande salvação. Meus filhinhos em Cristo Jesus. Acabamos de ler mais uma manifestação dos juízos de Deus. Eu tenho mostrado, e já o fiz domingo passado e faloei esta noite, que na primeira praga do Egito, as águas do rio Nilo também se transformaram em sangue, e que esta praga impossibilitou o uso da água, porque os peixes morreram. Vamos só lembrar como é que Deus fez lá no Egito, porque isto é uma repetição de uma praga. Vamos ver o que acontecerá nos tempos finais. Êxodo, capítulo 7, versículo 20 e 21. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e dos seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue. Versículo 21. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, os egípcios não podiam beber água do rio, houve sangue por toda a terra do Egito. Então veja você que uma das formas de Deus punir a impiedade e aqueles que são contra Deus é exatamente manifestando os seus juízos, como nesta manifestação que aconteceu
nas pragas do Egito e agora no livro do Apocalipse para os últimos dias. Veja uma coisa, agora o juízo de Deus vai afetar todos os mares. Toda a vida marinha morrerá. Você sabe que grande parte da nutrição do mundo sai dos mares. E diz que Deus fará e não haverá produção de sustento de vida que sai do mar. É o juízo de Deus que terá um alcance global. Pastor, e por que a Bíblia diz que é sobre o mar? É apenas mar, aquela água que nós vemos ali na Bahia, ou isto tem uma conexão de revelação? Tem mais, além das águas, conforme a Bíblia diz, que se transformarão em sangue, mar, todas as vezes que a Bíblia fala em mar, está simbolizando uma sociedade mundana. Então significa que a repercussão da praga nas águas dos mares terá como castigo as nações rebeldes. Então, esta é uma profecia das coisas que vão suceder. Esta devastação sobre as águas, na realidade, é uma devastação sobre todos os que rejeitam e negam ao Senhor. Isto é uma revelação de algo muito forte e muito surpreendente. E eu quero que você tenha uma extensão deste conhecimento, porque isto não será apenas no momento em que Deus manifestará a sua praga e as águas dos mares serão transformadas em sangue e as sociedades mundanas receberão justo juízo pela rebeldia contra Deus. É que nestas manifestações de Deus, para mim como profeta do Senhor e como homem de Patmos, que Deus disse que eu sou também, isso traz uma revelação muito profunda. É que em Revelações, no livro do Apocalipse 22:10, está dizendo o seguinte: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então, uma das coisas que me faz temer e tremer é que quando eu leio o livro do Apocalipse e eu ponho-me a imaginar, bom, mas isto foi escrito há 2000 anos atrás e até agora não sucedeu nada que se equipare, que se aproxime destas pragas. Senhores, o que me faz pensar com temor e tremor a respeito deste versículo é este versículo que eu acabei de ler. O Senhor disse a João: João, o que eu te estou revelando, não cele, não fecha, porque o tempo está próximo. E eu vou lhes dizer, senhores, quando ele disse a João há 2000 anos atrás, aproximadamente, o tempo está próximo, por favor, pense que esse tempo é chegado. O tempo dos juízos de Deus é chegado. E eu vou lhe dizer uma coisa: nós estamos vivendo na realidade os últimos tempos. Creia nisso, os últimos tempos. Porque isto foi um alerta do livro do Apocalipse no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. 2 vezes acabamos de ler: o tempo está próximo, o tempo está próximo. Então o Espírito está usando o altar da igreja para alertar as nações, porque nós estamos neste momento fazendo esta palavra chegar pelo satélite e a internet em 123 países. Você percebe que o Apocalipse não foi escrito para 2000 anos atrás. O livro do Apocalipse foi escrito para este tempo de agora. Olha o que diz o capítulo 1, versículos 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo que deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou seu servo João. Versículo 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então, veja, diz que em breve, o tempo está próximo.
Em breve, o tempo está próximo. Então, esta palavra não poderia se cumprir há 2000 anos atrás. O Senhor disse que ela se cumprirá quando? Quando houver a plenitude dos gentios. Então os senhores devem saber que estes sinais de Deus, estas pragas, estes juízos do livro do Apocalipse, acontecerão quando? Qual é o sinal? Quando a plenitude dos gentios acontecer. Pastor, e o que significa plenitude dos gentios? Quando todos os gentios desta terra ouvirem ou tiverem ouvido a palavra da graça de Deus. Pastor, mas então nós estamos diante de um fato para daqui a 1000 anos? Absolutamente. A Bíblia diz no profeta Daniel que a terra se encherá de conhecimento, de glória, como os mares, como as águas enchem os mares. Eu creio, amado, que estamos nos aproximando de forma avassaladora para os tempos finais. Porque é neste tempo que Deus abrirá portas para que a palavra da graça de Deus corra por todas as nações. Até este momento, dos 7,5 bilhões de pessoas nesta terra, apenas 1,5 bilhão ouviram falar de Jesus e creem em Jesus. Essa razão, porque Deus tem mostrado que é hora de se intensificar a pregação da palavra, porque enquanto não houver a plenitude dos gentios, enquanto todos os gentios não tiverem ouvido a palavra, Deus não voltará, o Senhor não voltará. Então eu estou aqui dizendo-lhe 2000 anos depois que o tempo está próximo. Pastor, mostre-nos sinais de que o tempo está próximo, de que estes juízos de Deus, estas pragas, estas manifestações do Todo-Poderoso serão realidade. Mostre-nos evidências. Eu vou te mostrar. A primeira delas, Paulo deixou isto muito claro no livro de Atos, quando ele se despediu da igreja de Éfeso. Olha o que diz, Atos 20, 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Você compreende que os tempos que estamos vivendo são tempos de grande engano, outro sinal da vinda de Jesus. No mundo inteiro tem se levantado aquilo que se chama de ministério de igreja absolutamente doentes, não tem nada a ver com a palavra de Deus, que introduziram na igreja de Jesus costumes pagãos, crenças malignas, enganadoras. Você não pensa que só aqui no Brasil é que tem a fogueira santa, o monte não sei de quê, o queima, o sal grosso. O mundo inteiro está cheio disto, amado. O mundo inteiro está cheio de obras malignas e enganadoras. Jesus disse, atenção, quando perguntaram a ele, quando tu voltarás? E ele disse, olha, que ninguém vos engane. Então o tempo está próximo, porque no mundo espiritual nunca houve tanto engano quanto acontece hoje em dia. A obra de Deus é vista como fonte de renda. A obra de Deus é vista como comércio, como mercantilismo. Não há respeito com a obra de Deus vis-a-vis os fatos que nós somos testemunha aí o dia inteiro. Mas Pedro já tinha alertado. Vamos voltar lá, perdão, só para eu ler o versículo 30. Ele diz que, vamos voltar ao 29 para nós não perdermos o foco. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão quem? O rebanho. Foco do diabo é destruir a igreja, é fazer o povo de Deus não vir à igreja, é fazer as pessoas não amarem a Jesus, não cumprirem as regras bíblicas. Eu vou lhe dizer, amado, se Jesus Cristo tivesse vindo até domingo passado, muito crente que estava no Rock in Rio ficaria, meu amado. Porque a maioria das pessoas que está aí fora com Bíblia debaixo do braço zombam de Deus.
E a Bíblia diz que com Deus não se zomba. Muito crente postou no Facebook, lá com a bebidinha, com o cigarrinho, com a bebida alcoólica. Era um momento que eu disse: Deus, ou as pessoas não têm cabeça, ou as pessoas estão realmente zombando de Deus. Então, postar na internet, postar no Facebook, eu estou no meio aqui dessa multidão do mundo. A Bíblia diz que quem ama a Deus é inimigo do mundo, e quem ama o mundo é o inimigo de Deus. Amados, os americanos dizem: no way, não há outra forma. Ou você serve a Jesus, ou você serve o mundo. Pessoas postaram evangélicos com cerveja. Meus amados, este é um sinal de que o diabo não tem poupado o rebanho. Não pense que estava lá 3 irmãos, estava um monte de irmãos evangélicos. No meio da galera, no meio da droga, no meio da devassidão, da promiscuidade, lá estava gente que depois vão voltar às igrejas num domingo de ceia e dizer: oh Deus, eu te amo. E Deus vai dizer: não, você é propriedade exclusiva de quem? É minha ou é do mundo? Então diz que não pouparão o rebanho, versículo 30, e que de entre vós mesmos se levantarão homens. Paulo está advertindo a igreja: nos últimos tempos, dentro da própria igreja, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, ouvir a voz de Deus é ouvir o que? A sã doutrina. Ouvir a voz do enganador é ouvir o que? Coisas pervertidas, engano. Então, quando é que Jesus manifestará os seus juízos? Primeiro, quando houver a plenitude dos gentios, ou seja, o mundo todo tiver ouvido a palavra. Eu vou lhe dizer, eu faço parte disso aqui, e você também. Deus tem nos prometido que nós iríamos ter e vamos ter 6 antenas aí na porta. Todos os nossos cultos serão transmitidos em 20 línguas simultaneamente para o mundo inteiro. E teremos a manifestação da palavra da graça de Deus 24 horas. Isto é um sinal de Deus. Pastor, e por que não temos? O senhor tem lá uma antena, por que ela não está ligada? Porque o inimigo sabe que o dia em que nós ligarmos uma antena 24 horas, o inferno vai perder conosco, amado. Então ele bloqueia. Temos promessas de pessoas oferecendo à igreja condições de nós termos as antenas todas, e arrasta 1 ano, e arrasta 2, mas eu não retrocedo. Atenção, eu não retrocedo. Eu não desanimo, eu não começo a lamentar. Eu digo: Senhor, há um tempo e há um modo de Deus. Não é o meu tempo, não é o meu modo, é o tempo e o modo de Deus. Então você talvez esteja aqui esta noite dizendo: Senhor, como é que tu vais fazer? Deus tem um modo de fazer, amado. Deus tem um tempo para fazer, e eu estou aguardando. Eu dei o primeiro passo, eu comprei os computadores, eu comprei a antena, está tudo aí parado há 6 ou 7 anos. Porque o inimigo sabe, amado, que o dia em que esta voz profética for lançada 24 horas no ar, ele vai perder. Eu não toco na glória de Deus, eu temo e tremo. Eu não venho aqui fazer teatrinho com os senhores estão aqui para edificar as suas vidas, para serem pastoreados, alimentados, cuidados, curados, sarados, motivados. Isto é sério demais, amado, sério demais. Então ele disse: olha, vão arrastar lobos vorazes, vão se levantar. Isto é outro sinal, engano. Veja como é que Pedro disse em 2 de Pedro 2, 1 a 3, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. Olha aí, outro sinal, os falsos profetas. Quer dizer que há profetas verdadeiros e há profetas falsos. A Bíblia diz que o profeta que presume falar no nome de Deus e não for Deus a mandá-lo falar, esse profeta será morto. Então diz: surgirão falsos profetas e haverá entre vós falsos mestres, os quais, agora ouça, isto aqui é para meditação, os quais introduzirão, de que forma, apóstolo? Dissimuladamente,
camufladamente, heresias destruidoras. Então, quando eu vejo uma pessoa, eu tenho uma fogueira santa, 7 dias não se... Amado, isso é dissimuladamente uma heresia destruidora. E o que fazem os falsos profetas e os falsos mestres apóstolos? Renegam o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Renegam, não dão glórias a Deus, diz: fui eu que curei, foi a fogueira santa, foi o meu joelho, foi a minha oração. Não foi nada disso, isso é dissimulado, isso é uma heresia, não é o vidrinho de óleo, não é o pedaço de madeira da cruz, não é o tecido da prostituta de Raabe. Isso tudo são heresias destruidoras. Agora veja o que falsos mestres e falsos profetas fazem com o povo de Deus aí fora. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Práticas o quê? Libertinas. Aonde? Dentro da igreja. Perdão, Senhor, perdão. Dentro da pseudo-igreja. A igreja verdadeira não tem lugar para heresias. A igreja verdadeira não tem lugar para falso mestre ou falso profeta. A igreja verdadeira, o cabeça é Jesus Cristo, amado. Agora, práticas libertinas infamam o caminho da verdade. Mas vem um versículo aí tremendíssimo dos últimos tempos. Diz o versículo 3: também movidos por avareza. Agora, amados, segura o cinto, aperta o cinto de segurança, porque olha o que o Espírito diz: farão comércio de vós. De que forma? Com palavras fictícias. Vocês sabem o que é uma pessoa estar num lugar que tem uma placa na porta dizendo que é igreja, e ela ser motivo de comércio? Farão comércio de vós com palavras fictícias, mas para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Versículos 12 e 13. Esses, todavia, agora vai identificar o perfil destes enganadores dos últimos tempos, que são sinais que dizem que Jesus se aproxima. Como brutos e irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Versículo 13: recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, e eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Judas disse o que vai acontecer a estas pessoas. Judas 12 e 13 diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que assim mesmo se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, sem frutos, duplamente mortas, desarraigadas. Versículo 13: ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então eu temo e tremo, meu amado. Eu sei o preço que eu pago para ser um pastor justo, como Deus quer que eu seja. Eu sei como que o mundo tenta de qualquer forma quebrar este meu padrão firme, com foco, homem de oração, homem dedicado a Deus, dedicado à família. Amado, eu sei a luta que eu tenho para poder estar aqui de cabeça erguida. E eu respeito as pessoas que aqui vêm. Olha que vem gente aqui de muito longe. E gente de muito longe que acessa o nosso ministério pelo satélite, pela internet. Então, diz que para estas pessoas a negridão das trevas para sempre. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades.
Há uns 2 anos atrás, num outro restaurante, o garçom estava com os olhos muito vermelhos, e ele me conheceu. Eu estava com a minha esposa, e ele veio pedir orações, e ele disse: olha, eu usava droga, eu era de uma igreja, eu usava cocaína, e bebia, e eu larguei tudo para servir a Deus, mas eu estava aqui neste restaurante, veio um homem aí de uma fama muito grande, que eu não posso dizer o nome. Digo? Não digo, não vou dizer. E ele mandou vir uma garrafa de 1,5 litro de vinho caro, bebeu, e sabe o que o garçom disse? Se ele pode beber, eu também vou beber. E voltou à droga e voltou à bebida alcoólica, amado. Pelo mau testemunho de um grande homem, talvez o maior desta nação, numa certa área ministerial. Então, a última reforma protestante está restaurando as verdades, amado. Ou você acha que o diabo me odeia como me odeia? Por quê? Porque eu fico aqui rasgando seda e contando histórias e fábulas para os senhores? Nós acreditamos que só a Bíblia, só a fé, só a graça, só Jesus Cristo é a resposta e a solução para o drama do ser humano nesta terra, amado. Plenitude dos gentios, espírito de engano, arrastando as pessoas da obra de Deus para o mundo. Esses são os sinais de que Jesus se aproxima. Mas eu tenho algo mais para falar com os senhores. E faço isto sempre com exemplar forma e padrão de altar, porque o altar exige isso. Os franceses dizem, la noblesse oblige. A nobreza exige. O altar é um lugar nobre, é o altar de transformação, o altar de revelação de Deus. Mas eu tenho que ir adiante com este assunto. Esta manhã, o Espírito Santo adestrou a igreja sobre um dos sinais dos últimos tempos, que é esta questão que se estabeleceu no nosso país sobre a ideologia de gênero. O Tribunal Europeu condenou casamento de homem com homem, mulher com mulher. Condenou, é proibido pela lei. As pessoas fazem contra a lei. Mas no nosso país, isto se tornou um glamour. Os senhores acompanharam, e eu quero ser a voz de repúdio, sendo a voz dos que não têm voz. Os senhores estão acompanhando o que fizeram lá no Rio Grande do Sul, em São Paulo, na Bahia, onde se fizeram performances de atores nus, levando meninas, crianças, depois pedindo que a criança tocasse no corpo. Diz que era uma performance. Isso se chama pedofilia. Isso não é performance. E eu vou lhe dizer, os pais são culpados disso, amado. E depois um banco pagou, e também com dinheiro público, fizeram uma mostra, Jesus com instrumentos eróticos na mão, manifestações de zoofilia, pedofilia, homossexualismo. Amados, nós estamos no final dos tempos. Então, começaram a fazer um volume de voz no nosso país sobre a questão do homossexualismo, dizendo, olha, isso é genético. E eu esta manhã, e peço que se você tiver acesso a nossa página, tem a mensagem completa, o CD que você pode adquirir na livraria. Eu mostrei esta manhã que o homossexualismo não é genético. Não é uma raça diferente de pessoas nesta terra. Quando isso começou a tomar uma dimensão muito grande no mundo inteiro, os grandes institutos de pesquisa, especialmente na Grã-Bretanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, separaram 5.000 homossexuais e não encontraram nenhum gene diferente. Ou seja, a igreja tem que entender que homossexualismo não é genético, não é uma doença, é uma opção de vida.
E como tal, é algo que você tem que saber que Deus abomina. Deus abomina o homossexualismo. Deus odeia. Eu mostrei esta manhã que Deus destruiu 2 cidades, Sodoma e Gomorra, porque o povo desta terra, Sodoma, sodomia, homossexualismo. Então Deus destruiu 2 cidades, transformou em cinzas. Isto lá no livro de Gênesis, porque Deus odeia, Deus abomina. Amado, Deus não muda. O que Ele disse no passado que era detestável e abominação, Ele diz hoje, é detestável e abominação. Então, Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 1, versículos 26 e 27, e diz: por causa disso se entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Versículo 27, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Ou seja, se eu errei, fui eu que errei, não é a minha genética. Genética é o seguinte: você tem uma lateralidade. Se você nasce destro ou canhoto, isto é genético. Se você nasce branco ou preto ou mulato, isto é genético. Mas a opção do homossexualismo é um erro cometido por uma pessoa que decide ser homossexual ou lésbica, ou bissexual, o que for. Então diz o versículo 32, ora conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, e não somente os fazem, como também os que aprovam os que assim procedem. Então a igreja não pode nem aceitar, nem aprovar. Pastor, e se uma pessoa chegar aqui com uma conduta homossexual, porque decidiu ser homossexual, e ela estiver infeliz, não tem cura? Não há cura gay? Não há cura porque não é uma doença. Então existe o quê? Uma reorientação sexual. Deus, quando criou, criou o homem e criou a mulher, criou macho e criou fêmea. Quem criou os demais, ou as demais manifestações da sexualidade, foi o diabo. Então a igreja de Jesus tem que entender que Deus diz, é erro, tem punição e é passível de morte quem pratica e quem aprova. Então nós não dizemos nesta igreja, Deus ama o homossexual, mas não ama o homossexualismo. Não, Deus não ama ninguém que não cumpra a sua palavra. Pastor, mas então, e a Bíblia gay? Não existe Bíblia gay. A Bíblia é sagrada. E você não pode aceitar e dizer, não, eu aprovo quem procede assim, cada um faz o que quiser com o seu corpo. Você é evangélico, você é cristão, você é um homem de convicções, uma mulher de convicções saudáveis, você é de Deus, você renasceu de uma semente incorruptível. Diga glória a Deus. Paulo foi adiante e disse em 1 Coríntios 6, 9 e 10, olha lá. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então agora Paulo vai descrever quem é o padrão da injustiça que não herda o reino, não vai viver a eternidade, não é salvo. E ele diz, os impuros, e não é a relação entre 2 homens, 2 mulheres, bissexual, não é uma relação impura. Os impuros, os idólatras, os adúlteros, os efeminados e os sodomitas não herdam. Pastor, mas aqui próximo tem uma igreja gay, que o pastor é casado com outro homem. São Paulo é uma igreja que o pastor é um transexual casado com um homem. Amado, isso não é igreja. Igreja, da palavra original grega, eclésia, quer dizer, chamados para fora. Essas pessoas não foram chamados para fora. Eu conheço algumas pessoas que têm esta opção, todas são infelizes.
Todas querem sair disto, porque foi uma decisão de entrar. E se a pessoa teve uma decisão de entrar nesse caminho, ela também pode ter uma decisão de sair. E se a pessoa diz, não, mas eu tomo remédios, eu fui transformado e entrei nesse caminho, e o governo pagou cirurgia, a pessoa também pode querer dizer, não, eu quero sair deste caminho e voltar a ser uma pessoa dentro do padrão bíblico. Qual é o problema? E nós temos que ter essa palavra que Paulo diz, nem ladrão, nem avarento, nem bêbado, nem maldizente, nem roubadores vão herdar o reino de Deus, nem sodomitas, nem efeminados. Então, a igreja está calada. Você vê que não há nenhuma igreja se manifestando. Nós temos que mostrar a verdade é libertadora. A verdade é libertadora. Nós não podemos dizer sim para o que Deus diz não. Nós não podemos dizer não para o que Deus diz sim. E Judas 1,7 diz, olha só, como Sodoma e Gomorra e as suas cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à prostituição, como aqueles. Então o Senhor está dizendo que o homossexualismo e o lesbianismo e o bissexualismo, isto tudo é prostituição. E ele disse, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. A igreja de Jesus tem convicções. Eu não posso dizer, não, mas para este caso eu passo a mão na cabeça. Nós não temos que passar a mão na cabeça de ninguém. Nós temos que dizer a verdade. Pastor, e os ativistas que estão aí? Os ativistas, você nem imagina o que dizem da igreja. Bispo, tu conseguiu fazer a lista do que os ativistas dizem? Põe aqui na tela, por favor. Hoje o cristão que segue a visão bíblica, como é que é chamado pelos ativistas? Intolerante, fanático, chauvinista, sectarista, racista, homofóbico, demagogo, intransigente, ignorante, paroquial, discriminador, parcial, tendencioso, partidário, reacionário, retógrado, fascista, machista e repressor. É assim que as pessoas dizem que nós somos. Mas nós não somos nada disso. Nós somos pessoas lavadas no sangue de Jesus. Nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Somos livres. Agora, o que eu acho fundamental, eu explicar à igreja, ainda tenho 5 minutos, é que o glamour que se levantou no nosso país, uma grande apresentadora da maior canal de televisão, largou o marido e diz, não, eu estava apaixonado, era por outra mulher. Então isto é um glamour, onde ela vai todo mundo, é assim mesmo, tenho orgulho de você, é isso garota, toca barco, você é dono do teu corpo, faz o que quiser com o teu corpo. Meu amado, isto é glamour, isto é lenda urbana, porque ninguém fala às pessoas nas consequências da vida promíscua, seja ela de droga, seja ela de prostituição, seja ela de relações que Deus condena. Ninguém fala. Então o senhor saiba de uma coisa, você sabe, o risco de morte é altíssimo. As doenças sexualmente transmissíveis, o câncer de papiloma, o câncer de cervical, o câncer de boca, o câncer de garganta, o câncer no pênis, o câncer no ânus, o câncer de vagina, a sífilis, são epidêmicas no nosso país e nunca ninguém mostrou isto. Aqueles que vão para as novelas e mostrar o lado lúdico, o glamour de vermos uma grande cantora que é apaixonada por outro, isto é muito lúdico, isto é lenda. Vamos ver dentro dos hospitais como é que é o dia a dia das pessoas. A sífilis aumentou 60% no Brasil. Então, câncer de cervical, câncer de boca, câncer nos órgãos genitais, mas disso ninguém fala. Só se vê o glamour, só se vê o que a revista disse, o que a fotografia mostrou, mas mostrar
alguém na prática e as consequências, isto é muito dramático. Ninguém mostra. E nós temos que dizer à igreja que o que Deus odeia e que Deus diz que detesta e que é abominação, a igreja não pode dizer, não, mas Deus diz isso, mas eu estou de acordo. Você não pode estar de acordo. Ou você ama a Deus ou você ama o mundo. Você não pode ter o seu coração dividido. Ou você é de Deus ou você é do mundo. Você não pode titubear em cima do muro. Então, pastor, mas eu queria que o senhor já me explicasse alguma coisa. Mas alguém pode viver a prática do homossexualismo e ainda se amar Jesus e ser um crente salvo? Bom, você já viu que Paulo disse que não. Não herdarão o reino de Deus, sodomitas, efeminados, ladrões, avarentos, bêbados, roubadores, não herdarão o reino de Deus. Então, a Bíblia diz que não. Mas eu vou um pouco mais cirúrgico, mais profundo. Jesus disse em João 14, 15 e 23 e 24, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Se alguém me ama, tem que guardar a palavra. Se uma pessoa diz que ama Jesus, tem que seguir a palavra. Versículo 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus está dizendo, uma pessoa que ama a Deus e guarda a palavra, não pode viver na prática de homossexualismo, lesbianismo ou bissexualismo. Não pode. É impossível. Pastor, mas eu conheço gente que canta, que louva, que bate palmas, mas não é salvo. Porque para ser salvo tem que amar e guardar a palavra. Viver, Jesus disse, quem ama e guarda, nós vamos viver nele, vamos fazer nele morada. Você acha que uma pessoa cujo templo, o corpo, é sagrado, como nós vamos estudar na quarta-feira, pode ao mesmo tempo um templo sagrado servir à promiscuidade? Não pode. Então, se alguém ama Jesus verdadeiramente e quer fazer o que lhe agrada, não ama Jesus, nem guardou a palavra. Paulo disse em Efésios 5,10, olha lá, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então a nossa vida é profundamente comprometida em agradar a Deus. Eu não quero agradar a mídia, eu não quero agradar o glamour, eu não quero agradar o que é lúdico, eu quero agradar o que é verdade, eu quero viver a vida eterna. Então, homossexualismo não agrada a Deus. Deus condena, Deus abomina. Olha o que diz desde o livro de Levítico 18, 22, diz assim, com homem não te deitarás como se fosse mulher, isso é uma abominação. Quer dizer que Deus disse isto lá atrás, ele continua dizendo, é abominação. Versículo 23 do capítulo 20, 13, 20. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável, serão mortos. E o sangue cairá sobre ele. Pastor, mas serão mortos como? Bom, estão aí as doenças sexualmente transmissíveis. Sífilis, 60% de aumento, câncer de cervical, câncer de boca, câncer de garganta, câncer de pênis, ânus, vagina. Olha, está aí devastando milhares de pessoas. Isso ninguém conta, ninguém mostra. Então 1 João 2,4 ele disse, aquele que diz eu conheço e não guardo os meus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. Aí está. Se uma pessoa diz que eu conheço Jesus, eu amo Jesus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso. Então não é salvo, mentiroso não é salvo. Você está entendendo? Ou a igreja se postula com a Bíblia, ou a igreja é mundo. Ou nós somos a favor de Deus, ou o diabo se introduzirá na igreja e nas nossas vidas. 1 João 1, 5 e 6 ele diz, ora a mensagem que da parte dele temos ouvido, e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma.
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, andarmos na prática da promiscuidade, mentimos e não temos a verdade conosco. Então não pode uma pessoa ser salva e ser da prática homossexual ou lesbianismo. Pastor, mas espera aí, o senhor não está entendendo nada. A Bíblia diz que Deus é amor e o homossexualismo é uma manifestação de amor. Pode ser manifestação de amor no pensamento de quem pratica, mas no pensamento de Deus não. Ele diz que é abominação. É abominação. Então, Mateus 12:30, ele diz: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, não se pode retirar partes da Bíblia para viver um estilo de vida próprio. O mundo homossexual não é uma raça diferente porque tem um gene diferente. Não existe. Por isso não é uma doença, é uma opção de vida. E quem opta pelo erro também pode optar por não errar. Então Deus dá forças para vencer qualquer mau hábito. Eu tenho visto Deus, durante o meu ministério, libertar pessoas da droga, do álcool, da mentira, da promiscuidade, de injetar, de cheirar. Por que Deus não pode libertar do homossexualismo? Claro que pode. Então, o homossexualismo é uma opção de vida equivocada. Quem ama a Deus tem que honrar a palavra, tem que submeter a palavra, tem que dizer a Bíblia é absoluta. Hebreus 10:26 disse: porque se vivermos deliberadamente em pecado, quer dizer que a decisão do homossexualismo é algo deliberado, a pessoa sabe. E depois diz: não, mas a igreja que é chauvinista, a igreja é separatista. Não, a igreja não é nada disso. A igreja é sã, saudável, é uma noiva sem manchas, sem rugas e sem defeitos. Então nós não aceitamos o glamour de dizer: olha que lindo. A gente vai no shopping, amado, e passam moças abraçadas e beijo na boca, rapaz. Uma bispa estava me dizendo que ela foi ao toalete com a neta e entrou um travesti no toalete das mulheres. E as mulheres tiveram que ceder, porque senão chama a polícia e vai todo mundo preso. Mas quem está debaixo daquelas saias do travesti é um homem. E você gostaria de estar num lugar e a sua esposa fosse num toalete, ou a sua filha, e entrar um homem vestido de mulher e dizer: não, é meu direito usar este toalete? Não é direito, não, senhora. A igreja tem que ter convicções fortes. Se deliberadamente vivermos em pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Versículo 27. Pelo contrário, expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Versículo 29. De quanto mais severo o castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos quem disse: a mim pertence a vingança, e eu vou retribuir. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu queria terminar, porque não dizemos isto para julgar as pessoas. Como cristãos sabemos o que a palavra de Deus é. A palavra de Deus é a verdade. Então, se Jesus liberta da droga, do alcoolismo, dos maus hábitos, do adultério, do roubo, da mentira e do engano, Ele liberta de uma opção de vida que não é genética, é decisão, é pecado. Então eu termino com 1 Coríntios 6, 12 adiante. Todas as coisas me são lícitas. Cada um faz o que quer com o seu corpo, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo.
Versículo 15: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu porventura tomaria um membro de Cristo e os faria membros da meretriz? É possível uma pessoa ser de Jesus, mas ao mesmo tempo estar na prática da impureza? Jesus diz: absolutamente não. Versículo 16: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Versículo 17: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Versículo 18: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meu corpo é sagrado, seu corpo é sagrado. Nosso corpo não é para impureza, o nosso corpo é para a vida conjugal casada. Então, sexo é determinado por Deus como sexo hétero. Nós fomos criados héteros. A mulher para amar o homem para amar a mulher. Fora disto é impureza e a Bíblia diz: foge. O nosso corpo tem que ser para glorificar ao Senhor, porque Cristo não vive onde a impureza e o pecado estão presentes. Cristo vive no templo do Espírito Santo. Assim seja, assim diz o Senhor. É paz a Jesus. Enquanto os bispos preparam a ceia, Senhor Jesus, curve a sua cabeça agora. Muito obrigado por esta palavra semeada como um sinal dos últimos tempos. Eu estou certo de que cada homem, cada senhora desta igreja, cada família desta igreja recebeu a palavra, vai viver a palavra, vai praticar a palavra, não vai aceitar a quebra da verdade da palavra em troca da palavra do mundo. Assim nós rejeitamos o mundo para sermos amigos de Deus, em nome de Jesus Cristo. E todo o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Vamos servir a ceia do Senhor. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus estão. Que a neve, sem neste sangue lavado, mais alto que a neve eu sou. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela
fé que os meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, 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 aleluia. Louvamos, engrandecemos, exaltamos o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, Ele é Senhor de senhores, Ele é Rei de reis, Ele é o soberano Deus. A Ele a adoração, a Ele o louvor, a Ele a honra, a Ele o império, a força e a majestade, Senhor. Glória a Deus. Que momento precioso, que momento lindo, que momento espiritual. A presença real de Jesus Cristo. Quando Paulo foi arrebatado e levado ao terceiro céu, o Senhor lhe revelou a respeito da ceia. E ele disse: as instruções que eu recebi de Deus, eu as passo à igreja. Então a ceia não é um termômetro na igreja para ver quem está bem ou está mal com Deus. A ceia é o memorial. E a primeira coisa que temos que trazer à memória foi o que aconteceu com este corpo, aqui representado pelo pão. O mesmo momento que Jesus viveu antes da sua crucificação e morte. Ele disse: o meu corpo. Pedro ensinou a igreja dizendo que pelas chagas de Cristo já fomos sarados. Então, quando comemos deste pão, se houver fé, mas houver fé verdadeira, legítima, ousada, intensa, santíssima, a fé dos eleitos, quando você comer este pão, você comerá milagre para o seu corpo, saúde para o seu corpo. Por isso Jesus naquela noite tomou o pão em suas mãos e o abençoou, partiu e disse: este é o meu corpo. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim vou descansar, salvo-ei do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim vou descansar,
descansar, salvo além do rio. Eu abençoo o pão que temos em mãos e eu digo: este é o corpo de Cristo. Comamos todos para a glória de Jesus até que Ele volte. Amém. Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, 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 Senhor Jesus. De igual modo, o Senhor, tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou. E ele disse: este é o cálice da nova aliança. Não mais Moisés, não mais sacrifícios, não mais ervas amargas, não mais o pagar o preço, agora o sangue de Deus, o sangue da a nova aliança substitui definitivamente a velha aliança. Agora não é Moisés, agora é Jesus. Agora não é mais a lei, agora é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mudou a lei, mudou o sacerdócio. Por isso, abençoamos e levantamos o cálice. Até que o Senhor volte, nós abençoamos em nome de Jesus. E dizemos: bebamos todos para a glória do Senhor, Pai, em memória do sacrifício de Jesus. Amém. Senhor Jesus, vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Olha, antes de terminar o culto, eu quero expressar a minha gratidão por sua vida, por você amar a Deus
amar a palavra, amar esta igreja, amar este apostolado e desejar sempre voltar dizendo: esta é a minha igreja, eu pertenço a esta igreja. A nossa gratidão. E eu queria terminar com um convite que eu e minha esposa estamos fazendo. Daqui a 62 dias, 62, faltam 92 para acabar o ano. Daqui a 62 dias, estará chegando a nossa netinha, a Filipa. 62 dias. E eu quero dizer-lhes que eu e minha esposa estamos muito felizes por termos esta gratidão a Deus de mais um netinho. E a Filipa vai ter o seu chá de fraldas no dia 15 de outubro, será, portanto, o terceiro domingo, às 3 horas da tarde. As irmãs são convidadas. Venham para honrar a nova netinha do apóstolo e da bispa da igreja. Nossa Filipinha. Você já viu o tamanho que está a Filipinha? 7 meses, está gigante. Diz que quando ouve um hino ou ouve a voz do apóstolo, ela treme. Então, chama-se que salva, né? É uma bênção de Deus. A Deus toda a glória. Parabéns, meu filho, minha filha amada, nora amada. E no dia 15, vamos estar todos no chá de fralda. Vocês vão fazer aquela coisa de pintar com batom, rosto. Aí eu quero pegar um batom e passar em vocês, vão? É a família, é o momento da nossa família. Nós estamos muito felizes. Luciano, Bispo Zé Carlos, estamos todos felizes pela vinda da nossa netinha Filipa, em nome de Jesus. Vamos todos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final. Abrace depois da bênção alguns irmãos. Quem puder ficar, nós vamos ainda cantar um corinho juntos em nome de Jesus. Você que é salvo, liberto desse mundo, levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez saímos da tua casa abençoados, Senhor. Senhor, firmados nessa palavra. Nós não queremos ser amigos do mundo, Senhor. Nós preferimos e decidimos ser teus amigos, Pai, teus filhos, teus servos. Pai amado, dá ordens aos teus anjos que levem o teu povo em paz. Livra-nos, Senhor, de todos os males, Pai. E nós profetizamos um mês de outubro cheio do teu favor, Senhor, cheio de milagres, Pai, cheio de bênçãos vindas de ti, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso. Saia daqui na certeza que Deus irá te surpreender com o melhor desta terra, em nome de Jesus. Graça e paz, uma semana feliz, amém.